Você sabe qual é a verdadeira idade que os apóstolos tinham quando foram chamados por Jesus para segui-lo e começar o ministério deles? E você sabe o real motivo por que Lázaro, quando morreu, fez até Jesus chorar? Você sabe por que é que Marta ela deu menos importância, por assim dizer, para a presença de Jesus na casa dela, ensinando e foi fazer as tarefas domésticas, as responsabilidades que ela tinha? Depois da vinheta nós vamos conversar um pouco sobre esses textos e eu tenho certeza que você vai mudar um pouquinho o seu entendimento sobre cada um desses assuntos. Olá, as minhas boas-vindas para mais um vídeo aqui do canal. E desde já, se você já é de casa, se você já é um dos meus muitos inscritos, a quem eu devo muita gratidão, obrigado pelo carinho, pela confiança. Já deixa então o seu like, porque você sabe que tipo de material te espera se você já é inscrito. Curte, compartilha nas suas redes sociais, envia para outras pessoas que possam interessar por esse assunto. Se você é novo por aqui, então eu vou fazer alguma coisa diferente, tá? Eu vou deixar as minhas redes sociais para você dar uma olhadinha aí, para você me seguir nessas redes. E no final desse vídeo, se você gostar do tipo de conteúdo e caso você não seja inscrito ainda, aí então você pode se inscrever, clicar aí no curtir, compartilhar, comentar também é muito importante, mesmo que seja discordando de mim, né? Eu até sobre esse assunto que nós vamos falar aqui neste vídeo, eu fui chamado de burro, né? Num comentário dos shorts. Eu fiz um shorts sobre esse assunto da idade dos apóstolos, né? E me chamaram de burro, disseram algumas coisas lá, absurdo, heresia, forçação de barra. Então, eu tenho a pretensão de fazer um estudo um pouquinho mais explicadinho aqui para tentar trazer luz a esse texto e nós olharmos para ele de outra forma, considerando, claro, as escrituras, esse é o propósito, entendendo um pouco também do costume da época, tá, com as pessoas, para nós termos um certo entendimento. Então me acompanhe aqui, porque nós vamos ler um primeiro texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17. A partir do verso 24. Mateus 17, 24, Almeida Revista Corrigida, diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. O que esse texto tem a ver com a polêmica sobre a idade dos apóstolos? Bom, nós precisamos dar uma olhadinha, primeiramente, no texto que está em Êxodo 38, do 24 ao 26. Diz assim o texto: Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é,
meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava os arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. O que é que esse texto explica? A Bíblia judaica completa, que é essa que eu sempre mostro para vocês, a Bíblia judaica completa, ela traz os termos, os nomes, as medidas, tudo no nome original do hebraico, mesmo nos textos do Novo Testamento. Nesse texto de Mateus, capítulo 17, e esse texto de Êxodo, capítulo de número 38, essa didracma, ou essas 20 geras, elas são chamadas na Bíblia judaica de shekel. Shekel até hoje é a moeda em Israel. Mas isso quer dizer então que toda a unidade monetária do Novo Testamento na Bíblia judaica é shekel? Claro que não. Quando refere-se a denários, aparece escrito denários. Quando são de fato dracmas gregas, aparece escrito dracmas. Nesse caso, o texto de Mateus 17, ele vai dizer didracmas, quer dizer que são as dracmas dobradas, ou seja, não são conjuntos de 10 dracmas, mas são 20 dracmas. Por isso você vai ter textos que vão chamar de 20 geras. Tá? Então, o shekel, que era esse imposto no templo, no santuário, para construir o santuário, lá em Êxodo 38, é o imposto específico que Moisés coloca para dar a manutenção do tabernáculo do santuário anualmente. A Bíblia de Jerusalém vai dizer que no período do Novo Testamento, que já tinha templos e sinagogas, a continuidade desse imposto que tinha o objetivo de ser para manutenção do santuário, do tabernáculo, ele era polêmico, porque a finalidade dele era manter o tabernáculo, mas já não tinha mais tabernáculo, era sinagogas ou templos. E ainda assim se cobrava o imposto para manutenção do tabernáculo, só que era usado com outras finalidades, né? Por isso Jesus ele vai dizer, olha, é lícito cobrar isso dos alheios ou dos filhos, né? Aí Jesus vai dizer para Pedro em Mateus 17, mas para que não os escandalizemos, vai lá e paga o imposto. E olha que interessante, se você olhar o capítulo 17 de Mateus, desde o princípio dele, você vai ver que Jesus ele tem aqui a ocasião que ele sobe num alto monte, né? Ele sobe num alto monte, aí tem mais uma vez a voz de Deus dizendo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a transfiguração. Quando ele desce, ele se encontra novamente com todos os discípulos. Nesse monte que ele sobe, ele vai com Pedro, Tiago e João. Ele está com 3. Quando ele desce do monte, ele encontra com os outros 9, volta a reunir os seus 12. E aí eles entram pela terceira vez no ministério de Jesus em Cafarnaum. E aí os alfandegários de Cafarnaum, que era perto ali das regiões dos pescadores, vão cobrar esse imposto. E vocês veem que ele aborda, o cobrador aqui, o alfandegário de Cafarnaum, ele aborda Pedro. Porque Pedro certamente era o mais velho dos 12 apóstolos. Eu vou trazer aqui alguns indícios que nós podemos partir dessa linha de raciocínio. Pedro, então, como sendo aquele que foi abordado pelo alfandegário, por ser provavelmente o mais velho do grupo de apóstolos, ele chega para Jesus e fala, Senhor, né? O texto diz que Jesus antecipa ele, porque Jesus sabia que ele viria falar com ele sobre o imposto. E aí Jesus fala, para que não os escandalizemos, tipo, olha, é polêmico esse imposto, mas para não escandalizar, né, para a gente dar bom testemunho no nosso ministério, vai lá no mar e pesca o primeiro peixe que subir. E aí Jesus fala um detalhe muito importante, ele fala, do primeiro peixe que subir, tira um estáter e paga por mim e por ti. Esse shekel, esse imposto aqui de Mateus 17, que já expliquei que é o mesmo instituído em Êxodo 38, vai estar em Números também, capítulo 1, em alguns outros versículos, vai estar em Números capítulo 1, verso 2 e 3, e Números capítulo 26, verso 2. Então você tem 3 vezes que aparece esse imposto,
que, como nós lemos em Êxodo 38, é um imposto para homens de 20 anos para cima. E aí você vê que quando Jesus ele orienta Pedro, ele fala, paga por mim e por ti. Mas os outros apóstolos estavam todos ali. Por que Jesus então mandou Pedro pagar o imposto por Jesus e por Pedro? Certamente, se o objetivo era não escandalizar, Jesus não ia pagar o imposto por 2 pessoas e sonegar de 11, já que era Jesus e mais 12 discípulos, eram 13 pessoas para pagar imposto, que entraram em Cafarnaum. Se Jesus deixou bem claro que o objetivo é não escandalizar, por que ele mandou pagar então imposto por 2 pessoas apenas, por ele e por Pedro? Porque certamente eram os únicos que tinham de 20 anos para mais. Jesus, a gente sabe pelo relato do Evangelho de Lucas, que ele se batiza na ocasião tendo 30 anos de idade. Lucas vai dizer isso. E nós sabemos que Pedro, ele tinha mais de 20 por causa dessa informação e também porque ele já era casado. Tá? Os homens até se casavam em muitas oportunidades antes dos 20 anos, é verdade. Mas normalmente após os 20 anos os homens já eram casados. Então nós temos a informação de que apenas Jesus e Pedro tinham mais de 20 anos. Você entende também o texto, por exemplo, em Mateus 20. Isso explicaria, por exemplo, por que 2 filhos de Zebedeu, eles tiveram ali a sua mãe pedindo para Jesus, em Mateus capítulo 20, verso 20 e 21, a mãe desses 2 meninos, vamos ler o texto, né? Vamos ilustrar com o texto aqui. Mateus capítulo 20, verso 20 e 21. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe diz, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Aí depois você vai ter no verso 24 que vai dizer que quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então dos 12 apóstolos, os 2 que eram filhos de Zebedeu, a mãe deles, ela veio dizer, fez, Senhor, olha, já que eles estão te seguindo e essa coisa toda, então pelo menos assegura que eles tenham no teu reino um lugar à tua direita e à tua esquerda. Porque qual que é o contexto aqui? E é importante para a gente entender um pouco a vida de Pedro também, tá? Os meninos do período de 12 a 14 anos de idade, os meninos, alguns deles eram escolhidos por rabis, né, por rabinos, quando eles apresentavam um grande potencial intelectual, filosófico, que eles tinham grande aptidão para entendimento e compreensão das escrituras. Quando esse potencial se destacava, os rabinos eles recrutavam, por assim dizer, alguns meninos específicos para fazer o bar mitzvah, que é o processo de instrução na lei para que o menino passe para a maioridade. Outros casos, quando as famílias tinham já uma condição econômica melhor, elas ali remuneravam alguns rabinos mais famosos e com mais qualidade de retórica, de instrução, meio que apadrinhando, né, para recrutar os seus filhos e ensinar-lhes a lei e fazer com eles o processo de iniciação do bar mitzvah, através da instrução da Torá. Então, em que condições um menino era escolhido por um rabino para fazer o bar mitzvah dos 12 aos 14 anos de idade? Quando esse menino apresentava um certo potencial e se destacava, até atrair a atenção de algum rabino específico, ou quando a família remunerava um rabino para que fosse o mestre desse menino e o iniciasse. E aí, a partir dos 14 anos, quando concluía o bar mitzvah, este menino era considerado já maior de idade e ele tinha um certo prestígio na sua comunidade por ter sido instruído por um rabino. Você vai ver, por exemplo, por esta razão, o Evangelho de Lucas deixa clara a informação de que Jesus, aos 12 anos de idade, estava estudando com os mestres. Certamente Lucas ele traz esse relato para dizer, olha, Jesus passou pelo processo de instrução da Torá dos 12 aos 14 anos, como qualquer outro menino judeu. Não pela condição que a sua família tinha, porque a gente sabe que José e Maria não teriam condições para financiar a instrução de Jesus como rabino qualificado, mas certamente Jesus
foi recrutado ou apadrinhado por um rabino porque demonstrou grande potencial no entendimento e esclarecimento da Torá. Por isso vai dizer que Jesus ele se destacou ali entre os doutores, os mestres, né? Não que Jesus estava no templo ensinando a eles com 12 anos, como eu já ouvi alguns dizerem, mas Jesus certamente apresentou potencial, apresentou aptidão, qualidades, né, predicados, atributos, despertaram a atenção de alguns rabinos ali, que o recrutavam, e a partir dos 12 anos ele começou a ser instruído na Torá e na lei, no templo, para fazer o seu processo de maturação, o seu bar mitzvah. Daí nós compreendemos, por exemplo, que com essa informação do bar mitzvah entre 12 e 14 anos, e saber já que os meninos aqui, os discípulos que não tiveram o imposto pago porque tinham menos de 20, Jesus então os recrutou porque eles estavam, primeiramente, numa idade onde eles estavam aptos a serem recrutados por um rabino. Por isso que quando Jesus recrutou alguns deles e disse, segue-me, eles se sentiram honrados por Jesus já ser sim um rabino, um mestre, né? Que já tinha a idade para fazer isso, né? Os rabinos e mestres podem fazer os recrutamentos e ensinar nas sinagogas quando tem 30 anos em diante. Tá? Na cultura entre os judeus é assim que funciona. Por isso que Jesus aos 30 anos é batizado e já vai ensinar nas sinagogas. E aí o texto bíblico vai dizer que é entregue para Jesus o rolo ali do profeta Isaías para ele fazer a leitura e ensinar nas sinagogas. Né? Jesus ensinava nas sinagogas porque era mestre, fez o processo de formação, teve o seu bar mitzvah, já tinha mais de 30 anos e poderia exercer seu ministério ensinando nas sinagogas. Então, quando Jesus recrutou esses apóstolos, esses discípulos dele aqui, e disse, segue-me, foi muito tranquila essa decisão por parte deles. Porque, primeiro, eles entenderam que um rabino respeitado como Jesus viu algum potencial neles para os recrutar, e isso também trazia certo prestígio às famílias que tiveram seus filhos recrutados por um rabino, porque certamente eles não tendo pago por isso, esse rabino viu potencial nos seus filhos. Por isso você não vai ter, por exemplo, as famílias reivindicando. Eu falei, Senhor, mas o Senhor simplesmente chegou e mandou o meu filho te seguir e fica por isso mesmo? Por isso você não vê famílias reivindicando isso. Porque essas famílias entenderam que como elas não pagaram para o filho ter a instrução, o rabino viu potencial neles. Então para eles isso trazia certo prestígio. Era honroso o fato de alguém da sua família ter sido recrutado por um rabino que viu neles potencial. Então é muito tranquilo entender essa parte. Você começa a ver isso com outros olhos agora. Os discípulos, então, seguiram a Jesus sem pestanejar, assim como Mateus, por exemplo, que inclusive abandonou a profissão, largou tudo para lá e seguiu Jesus. E aí, por exemplo, você vai ter o caso de Pedro, uma exceção. No caso de Pedro, nós temos que apelar um pouco para fontes históricas bíblicas, mais extra-bíblicas do que dentro da palavra. Você entende, por exemplo, como que Pedro, tendo mais de 20 anos de idade, por que é que ele foi tão impactado pelo que Jesus fez na pesca milagrosa, que abandonou tudo e foi seguir a Jesus? Porque Pedro aqui, já por ter mais de 20 anos, ficando muito distante da sua idade de fazer o processo de maturação, você vai ter fontes extra-bíblicas que vão dizer que Pedro, provavelmente, ele tinha dois atributos que lhe desqualificavam para ser chamado por algum rabino. Primeiro, Pedro provavelmente tinha muita dificuldade de compreensão das escrituras, não mostrou aptidão, era, como é dito na palavra, ele era indouto, não tinha instrução, não era um homem alfabetizado, como alguns vão afirmar, tá? Ele vai se qualificando a partir de quando Jesus o vocaciona e em diante, tá? Tanto que você vai entender provavelmente por isso que Pedro não escreve o próprio evangelho, apesar de ter um apócrifo de Pedro. Mas Pedro dita os acontecimentos para que Marcos escreva o evangelho. Tá? O evangelho escrito por Marcos, que tem muita linguagem e conotação romana, ele é quase que totalmente ditado por Pedro, talvez pela sua pouca instrução. Por isso é tão magnífica a pregação que Pedro faz em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo o enche e ele prega com ousadia e intrepidez e converte milhares de pessoas.
E aí você consegue entender um pouco ali. Então, o primeiro atributo, provavelmente Pedro, ele era uma pessoa com pouca aptidão, tá? E Pedro certamente era muito pobre e a sua família não pôde pagar alguém para que ele fosse instruído e passasse pela maioridade. Então, quando Jesus faz uma pesca milagrosa, que Pedro vê um grandíssimo milagre, e ele precisava do dinheiro dos peixes certamente, porque virou a noite pescando, insistentemente, até conseguir alguma coisa. Quando Pedro vê Jesus fazer um tão grande milagre, e Pedro vê que Jesus fala, olha, se você me seguir, eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, provavelmente, ele olha e fala, olha, eu já passei da idade, eu até casei. Provavelmente ele tenha sido recusado pelo seu temperamento, pela sua pouca instrução, pela sua baixa condição financeira familiar. Eu disse 2 atributos, mas se você colocar o provável temperamento de Pedro, seria um terceiro, né? Então, 3 coisas que desqualificariam Pedro e explicariam o porquê ele, já com mais de 20 anos, nenhum rabino se interessou por instruir a ele. Primeiro, se o rabino não orientou, a família não tinha como pagar, porque se a família paga, o rabino faz, porque foi remunerado para aquilo. A família quer garantir uma boa instrução ao menino e a sua maioridade no bar mitzvah. Se a família não pagou, resta a ele ter algum potencial. Certamente ele não demonstrou, por isso ninguém despertou o interesse de recrutar ele. Terceiro, aí fontes também extra-bíblicas vão dizer que o temperamento de Pedro, a sua independência, o seu questionamento, e isso se confirma na Bíblia, em algumas entrelinhas, quando você vê a maneira como ele várias vezes abordou a Jesus, censurou Jesus na frente dos outros, questionou Jesus na frente dos outros, contrariou Jesus na frente dos outros. Jesus diz uma coisa, Pedro contraria e fala, não vou deixar. Esse temperamento certamente também o desqualificou para que não despertasse o interesse de outros rabinos. Então, quando Jesus faz um grande milagre da pesca e recruta Pedro, já com uma idade ultrapassada ali, do ponto do menino ser maturado, por isso que Pedro larga tudo e segue Jesus. Porque Pedro então pensa, eu não demonstrei potencial, ninguém se interessou por mim. Não tive interesse, não tive condições financeiras, a minha família não teve de pagar uma instrução para mim. O meu temperamento afastou pessoas que pudessem se interessar de mim. Agora vem esse homem que fez um grande milagre com essa pesca. Ele vê potencial em mim, fala que eu vou ser pescador de homens e me recruta com a minha idade. E com todos esses contras que eu trago no pacote, eu vou largar tudo e vou atrás dele. A gente entende ainda melhor o porquê Pedro larga tudo e segue Jesus. E Jesus recruta Pedro. Tanto que depois você vai ver que Jesus confia o ministério dele a Pedro. Pedro é o responsável pelos outros discípulos mais novos. Você vai ver que Pedro depois vai conversar com Jesus e fala assim, Senhor, esse mais novo aqui, o que vai ser dele? Se referindo a João, que era o mais novo dos 12. Jesus vai dizer, Pedro, o que te importa saber se eu quiser que ele viva até quando eu voltar? Enfim, essa preocupação de Pedro é genuína. É uma preocupação de como se fosse um irmão mais velho, tá? Então a história de Pedro e Jesus é maravilhosa. Mas nós entendemos algumas questões aqui da idade dos apóstolos. Você pode não concordar, pode entender que os textos não são suficientes, não tem problema. Mas, por exemplo, esse indício da mãe desses 2 filhos de Zebedeu aqui. Certamente, como Jesus recruta eles numa idade ainda apta para passar pelo bar mitzvah, aí o que ela entende? Olha, meus filhos demonstraram potencial, foram recrutados. Ok. Só que eles tinham profissão, né? Os filhos de Zebedeu tinham profissão, pescadores. Só que se eles vão deixar a profissão tão novinhos para seguir esse rabino que os recrutou, então pelo menos eles têm que ter alguma coisa para garantir o futuro deles. Pensamento normal de mãe. E aí essa mãe chega e fala em nome dos meninos. O fato dessa mãe ter ido falar com Jesus, pleiteando condições melhores para os seus filhos, indica primeiro que eles eram menores, ainda muito novinhos, e provavelmente ela seria viúva. Zebedeu talvez não estaria vivo quando isso acontece, porque essa reivindicação partiria de Zebedeu, tá? Possibilidades, tá? Fato é que, por eles serem novos, ela preocupada com, vou dizer carreira, mas futuro deles, tenta garantir uma melhor condição, já que eles largaram tudo para seguir a Jesus, inclusive a profissão do pai, tá? Então isso para a gente entender aqui por cima a idade dos apóstolos. Tirando Pedro, certamente os outros 11 tinham de 20 anos para baixo, né? 19 para baixo. Porque de 20 para cima já tem que pagar o shekel.
E o fato de Jesus os vocacionar, com exceção de Pedro, é porque certamente eles estavam em idade apropriada para serem recrutados ainda, e nenhum outro rabino tinha despertado o interesse para os recrutar. O que nos leva agora à provável idade também de Lázaro. É muito interessante porque o caso de Lázaro, você vai ver que quem toma todas as ações da casa é Marta. Certamente Marta é a mais velha dos 3 irmãos. E certamente Lázaro é o mais novo dos 3 irmãos. Maria certamente é do meio. Você tem, por exemplo, Números 27, 8. Olha que interessante. Vai dizer assim o texto de Números capítulo 27, verso 8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. O que nos leva a meditar um pouco. Por que eu digo que certamente Lázaro era o mais novo das 3? Marta, o texto não diz que ela era casada, viúva, nem coisa do tipo, mas ela era uma grande financiadora do ministério de Jesus. Marta era uma que promovia sempre grandes refeições quando Jesus ia na sua casa, e a Bíblia vai nos mostrar que Jesus entra em Cafarnaum 3 vezes, mas em Betânia também, se não me engano, outras 3 vezes. E o lugar onde ele se abrigava em Betânia era a casa de Marta, Maria e Lázaro, que os recebiam e faziam ali grandes banquetes. Então, por que nós lemos o texto de Números 27, 8? Porque provavelmente, quando os pais de Marta, Maria e Lázaro morrem, já que o texto menciona ela como a responsável da casa e os seus outros irmãos, mas não menciona seus pais, e ela não é casada, então certamente os pais morreram. O que nós podemos entender? Provavelmente a herança toda fica para Marta, porque ela era aquela que tinha idade e condições de cuidar da herança da família, tá? Aqui então, ou o pai ou a mãe tinha morrido, certamente o pai, para que a herança ficasse, né? E aí provavelmente a mãe delas tem Lázaro depois. Tá? Certamente então aqui o pai deles faleceu, ficou a herança, Lázaro não era nascido ainda, provavelmente ele era filho da mesma mãe de todas, mas aí de um outro pai, e nasce posterior à herança ter ficado para Marta. É uma suposição que explicaria o porquê ela, não sendo casada, tinha condições financeiras e tinha todas as ações da casa. Se você for reparar, às vezes que Jesus entra em Betânia e está na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro é o homem, mas Marta sempre tem as ações. Vamos ver aqui, por exemplo, em Lucas 10, 38. Olha que interessante, Lucas 10, 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Esse texto é o texto que vai dizer que Jesus está ensinando naquela casa, tem muitas pessoas ouvindo, Maria está aos pés de Jesus, mas Jesus, então, quando Marta vem e censura Jesus, só manda minha irmã me ajudar, aí Jesus vai dizer: Marta, Marta, você está distraída com muitas tarefas. Então, você vê que quem recebe Jesus em casa é Marta, não é Lázaro. Ele sequer é mencionado, porque ele é muito jovem. Ele é muito jovem ainda. Ele, como homem da casa, se ele fosse de uma idade já adulta, se ele já tivesse a maioridade, ele era responsável pelas ações da casa. Ele recebia os hóspedes, ele teria que abrigar as pessoas, e aí ele delegaria funções para as suas irmãs fazerem ali, receber o pessoal, mas as ações são sempre de Marta. E aí você vê que quando Jesus ele ensina aqui, as muitas tarefas de Marta são justificáveis. Por qual razão? Tem um texto importante para a gente ler, que está em João capítulo 12. João capítulo 12. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, e eu não pulei a morte dele, tá? Eu vou voltar e vou explicar, mas é importante esse detalhe. João capítulo 12. Olha o verso 1. Vamos ver o que o texto diz para nós entendermos um pouquinho aqui, olha. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos.
E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Agora, vamos adiantar aqui, verso 9. Olha a quantidade de pessoas que estavam ali, que costumavam seguir a Jesus, principalmente depois que Lázaro ressuscitou. 9. Muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Primeiro grupo aqui, curiosos que queriam ver Lázaro ressuscitado. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Um grupo que queria matar ele. E um terceiro grupo, porque muitos dos judeus, por causa dele, Lázaro, iam e criam em Jesus. Então você tem três grupos. Os curiosos que queriam ver Lázaro ressuscitado, aqueles que queriam matar Lázaro porque ele fez com que a crença em Jesus aumentasse, e o grupo dos que de fato acreditavam em Jesus, criam nele e gostavam de ouvir ele pregar. Três grupos de pessoas que seguiam Jesus e que entraram ali na casa de Marta para ouvir ele falar. Então é natural que ela tivesse muitos afazeres e servisse muita gente. Jesus não censura Marta por ela estar sendo uma boa anfitriã. Ele censura porque na hora que era para parar com todas as tarefas para ouvir Jesus ensinar, ela não parou e continuou trabalhando. E aí ele vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. Você pode servir as pessoas e parar para ouvir a pregação, ou você pode ouvir primeiro a pregação e depois que pregar, serve as pessoas. É isso, senão o diaconato seria um grande desrespeito, né? Porque serve durante o culto inteiro, né? Os diáconos. Que Jesus está dizendo aqui que Marta não sabia a hora de parar de trabalhar. Mas o trabalho dela era justificável e altamente necessário. Até porque no Oriente Médio, receber bem, ser bom anfitrião, é muito honroso, muito respeitoso para a família e para a casa. Veja que as ações todas aqui, elas estavam sob responsabilidade de Marta. Então nós entendemos o porquê que Marta se apegou em muitas tarefas e por que Jesus censurou. Agora, por que Jesus ele chora quando sabe que Lázaro está morto, mesmo sabendo que pode depois vir a ressuscitá-lo? Bom, veja bem, nós entendemos, com base em algumas aplicações dos textos, que Lázaro era o mais novo das três irmãs, né? Marta, mais velha, Maria, do meio, Lázaro, o mais novo. O fato de Jesus não ter chamado Lázaro para o seguir, mesmo sendo tão amigo, pode indicar duas situações. Certamente Lázaro apresentou o potencial e já tinha sido recrutado por algum rabino e naquele momento estava fazendo seu bar mitzvah, ou seja, ele tinha entre 12 e 14 anos. Por isso Jesus, mesmo tão próximo, não recrutou para andar com ele, porque seria antiético recrutar alguém que já está sendo instruído por outro rabino. E indica que também, provavelmente, se ele não apresentou potencial, foi Marta, na condição de agora a provedora, a irmã mais velha, que estava financiando esse ensino. Tá? Então, o fato de Jesus ser tão próximo e amar tanto a Lázaro e não ter chamado Lázaro para o seguir, é porque certamente Lázaro, ou por financiamento de Marta, ou porque apresentou potencial, já estava passando pelo seu bar mitzvah com outro rabino. O que indica que, então, provavelmente ele tem entre 12 e 14 anos de idade. Uma outra coisa para você crer, Jesus, sabendo que poderia ressuscitar a Lázaro, ainda assim chorou quando soube que ele estava morto. Por quê? Aí, por dedução, uma coisa é você receber notícia da morte de um adulto, outra coisa é você receber notícia da morte de uma criança. Provavelmente por isso Jesus chora ao saber que Lázaro tinha morrido. Então o que nós entendemos aqui? O que nós aprendemos com os textos? Você pode discordar de tudo, não tem problema, é um direito seu e eu respeito discordar. Mas discorde com respeito e apresente argumentos que sejam lógicos, respeitosos, para defender o porquê você discorda, não tem problema. Eu, por exemplo, não concordo com muitos dos meus pastores que ensinam que os apóstolos eram avançados em idade. Um livro de teologia que eu li esses dias em sala de aula dizia que João, quando escreve o Apocalipse ali, João tinha ali aproximadamente 90 para 95 anos. Eu digo que não. Se o Apocalipse é entre 90 e 95 depois de Cristo que ele é escrito, e João aqui, quando Jesus tinha de 30 a 33 anos, tinha menos de 20, João tinha entre 65 e 70 ainda. Tá? Então, com base no que nós lemos aqui, nós aprendemos sobre shekel,
o imposto, as 20 géras pago com homens de 20 anos para cima. Nós aprendemos sobre a idade que um rabino convoca os seus discípulos para o bar mitzvah, ou que a família financia, a questão de Marta assumir a frente da casa. Nós entendemos com essa aplicação de hoje. Com exceção de Pedro, os outros 11 apóstolos tinham de 19 anos para baixo. Marta era a irmã mais velha e provavelmente a financiadora, a provedora e responsável do lar, porque Lázaro era muito novinho ainda e Jesus não o discipulou porque Lázaro provavelmente estava na idade do bar mitzvah, entre 12 e 14, ou porque Marta financiou essa instrução para ele passar para maior de idade, ou porque ele apresentou potencial e um outro rabino já o recrutou. E aí, finalmente, nós entendemos que provavelmente Jesus chora por saber que Lázaro estava morto, porque uma coisa é você chorar por um adulto, outra coisa é você chorar por uma criança. Tá? Mesmo Jesus sabendo que poderia ressuscitar a Lázaro, ele chora, porque receber a informação de uma criança que você tem muito apreço morre é muito dolorido. Tá? Então, aproveitando agora, né, as minhas redes sociais estão aí, eu tenho conteúdo nos shorts do meu Instagram e do meu TikTok sobre vários assuntos. Um shorts desse assunto aqui, inclusive, motivou esse vídeo mais explicativo, tá? Se você é novo por aqui e aguardou até o final do vídeo, então essa é a hora. Se você gostou desse conteúdo, então, por gentileza, né, curte, compartilha com outras pessoas se você achar interessante. Se inscreve no canal para receber mais conteúdo meu. Eu estou sempre participando também de podcasts e outros programas, entrevistas. E eu também sempre posto esse material com assuntos diversificados que tem a ver com o contexto bíblico, mas não são tão exegéticos como esse de hoje, por exemplo. E aí eu conto com a sua colaboração. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que tenha te ajudado na compreensão desses textos e te espero aqui no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus.